Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista, especialista em odontologia hospitalar pelo Hospital Israelita Albert Einstein. E hoje eu quero falar sobre os cuidados que o paciente que está enfrentando o tratamento contra o câncer deve ter com sua cavidade oral, tá certo? Vou falar também quais são os efeitos adversos que esses tratamentos contra o câncer podem produzir na cavidade oral. Vou dar algumas dicas para que você minimize ou evite esses efeitos adversos e também como tratar se os efeitos adversos já estiverem acontecendo, tá certo? Antes disso, gente, já se inscreve no meu canal para que você não perca nenhum conteúdo. Vocês estão vendo que só são conteúdos interessantes e pensados de alguma maneira que venha melhorar a vida de vocês, trazer mais qualidade de vida, trazer mais conforto, tá certo? Todos são pesquisados no mais alto nível de evidência científica. E também, se você gostou desse vídeo, curte ele para que o YouTube entregue para mais pessoas e assim a gente eduque em saúde e leve informação para as pessoas, tá certo? Se você tem algum parente, algum familiar, algum vizinho, algum amigo enfrentando o tratamento contra o câncer, compartilhe esse vídeo para que você leve informação de qualidade para eles também, tá certo? Então vamos às informações. Para vocês terem ideia, gente, as doenças que mais matam no Brasil estão o câncer e as doenças cardiovasculares. Em primeiro lugar, está as doenças cardiovasculares, especificamente infarto, AVC, e em segundo lugar, estão os diversos tipos de câncer. O tipo de câncer vai variar de acordo com o gênero, por exemplo, mulheres podem ter mais câncer de mama, homens podem ter mais câncer de próstata. E para vocês terem ideia, o câncer de boca está em sexto lugar entre os cânceres mais incidentes do Brasil. Mas eu vou falar para vocês sobre tratamento adjuvante e os efeitos colaterais de todos os tipos de câncer, não focando no câncer de boca, tá certo, gente? Primeiro vamos entender o que é o câncer. O câncer nada mais é, gente, que uma célula defeituosa, uma célula rebelde do nosso corpo que decidiu não responder mais aos comandos do nosso corpo e ela quer reproduzir, produzir filhas e criar o seu próprio reino, digamos assim. Essa célula, gente, ela atravessou por fases de checkpoints que a gente tem, como vocês podem ver essa ilustração. Checkpoints são, digamos, como se fosse blitz do nosso corpo, né? Fases de segurança do nosso corpo que identificam se essa célula tem um potencial de ser uma célula que vai ajudar todo o conjunto de células do nosso corpo ou se ela é uma célula rebelde e pode produzir problemas no futuro. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o ciclo celular ele é composto pela intérfase. Na intérfase vai ter as fases G0, G1, S, G2. E depois a célula entra em divisão, que é a mitose. O que seria isso? Na G1 acontece uma revisão do DNA. Então, digamos, essas blitz vão lá ver se existe algum defeito no DNA. Se existe defeito, essas blitz vão induzir a apoptose dessa célula, ou seja, a morte programada dessa célula, porque é uma célula defeituosa e não vai trazer benefícios para o nosso corpo. Digamos que passou por esse primeiro checkpoint, é uma célula defeituosa, passou por esse primeiro checkpoint. Na fase S, que é depois dessa fase G1, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma duplicação do DNA, ou seja, vai aumentar, o DNA vai ser duplicado para que exista uma nova célula com aquele mesmo DNA, tá certo? Após a fase S, vai entrar a fase de G2. Nessa fase G2, a célula aumenta de tamanho e continua a duplicação do DNA, até que aconteça a mitose. Na mitose é que essa célula vai partir e uma célula vai gerar duas células, tá certo? O que é que acontece, gente? Nessas fases, né, que a gente dá intérfase, que a gente chama de G0, G1, S, G2, vão acontecer os checkpoints que, se identificarem que essas células são defeituosas, vai induzir a morte dessa célula ou a apoptose. Digamos que essa célula também sofreu mitose e ela é uma célula defeituosa. O nosso sistema imunológico também pode favorecer com que essa célula defeituosa entre em morte programada, entre em apoptose. Então, os nossos linfócitos T, né, citotóxicos, eles podem induzir essas células também à apoptose, tá certo? A morte programada para que elas não causem nenhum dano ao nosso corpo. E o câncer é essa célula que conseguiu atravessar todos esses sistemas de segurança do nosso corpo e começou a se reproduzir. Então é uma célula rebelde, ela agora não responde mais aos comandos do nosso corpo e ela utiliza os mecanismos do nosso corpo para que ela tenha energia e consiga se reproduzir, gerar filhas e criar o seu próprio reino. Então essa célula, quando ela começa a criar um tumor, o que é que ela faz? Ela produz vasos sanguíneos, que a gente chama de angiogênese. E essa angiogênese vai servir para nutrir e levar também oxigênio para esse tumor que está surgindo. Então, basicamente, é isso que acontece no câncer. Os tratamentos do câncer são baseados em tumores sólidos, como foi esse que eu relatei para vocês. Eles são baseados em cirurgia, que é o padrão ouro, que normalmente o cirurgião tenta remover todo esse câncer, ou pelo menos
parte dele, né, diminuir a massa tumoral, mas especificamente o foco é em remover todo esse tumor. E também podem ter terapias adjuvantes, como por exemplo, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, dependendo do tipo de câncer, certo, gente? Vou focar nesse tumor sólido para ficar mais compreensível para vocês. Essas terapias adjuvantes, elas podem produzir alguns efeitos colaterais por conta do seu mecanismo de ação. Então, algumas terapias adjuvantes, como os quimioterápicos, eles podem ter mecanismo de ação causando danos no DNA dessa célula. Então, uma célula com DNA defeituosa não vai produzir uma filha, digamos, idêntica a ela, né? Ou então pode ser que não consiga concluir essa reprodução dessa nova célula, né? Dessa nova filha. Ela pode também causar alterações em nutrientes, por exemplo, inibir nutrientes como o ácido fólico, que é derivado das vitaminas do complexo B, e que são essenciais nesse processo, né, de DNA, de síntese, de duplicação de DNA. Então, esse também pode ser um efeito do quimioterápico, tá certo? Entre outros. Eles podem ter diversos efeitos. Citei aqui para vocês entenderem como é que ele age os quimioterápicos. O oncologista, quando ele recebe o diagnóstico que o paciente dele está com câncer, então normalmente ele recebe que o paciente dele tem, por exemplo, câncer de boca, que é o carcinoma epidermoide. E aí, o oncologista, com base nos seus estudos, ele já sabe qual é a melhor terapia-alvo, com base na quimioterapia, para aquele tipo de câncer. Se vai ser dano ao DNA, se vai ser inibição de nutrientes, entre outros inúmeras ações que os quimioterápicos têm. Existem alguns quimioterápicos, gente, especificamente esses que agem em DNA, na questão do ácido fólico, eles podem também induzir a apoptose nas células da mucosa oral, que são as células da pele da nossa boca, e também inibir a reprodução, né? Inibir que essas células da mucosa oral façam novas células para que repitelizem, né? Façam uma nova pele na nossa boca. Lembrando que o epitélio da mucosa oral, ele troca a cada 7 dias. Então, a cada 7 dias a gente tem uma pele nova na nossa boca, tá certo? Então, se você tem quimioterápico interferindo nesse DNA ou inibindo enzimas e nutrientes que são essenciais para a produção dessa nova célula que vai fazer essa nova pele, você pode ter um efeito colateral muito conhecido em quem faz tratamento contra o câncer, que é a mucosite. Tudo que termina com ite significa inflamação. Mucosite, inflamação da mucosa da boca, tá certo? Basicamente, por esses efeitos colaterais, só enfatizando para vocês, quando inibe o DNA, inibe enzimas, inibe nutrientes que são essenciais para a reprodução dessas células, lembrando que a quimioterapia vai agir em todo o corpo, porque ela é sistêmica, não age só no câncer. Então, ela pode inibir também a repitalização da mucosa oral por conta da inibição do DNA dessas células e dos nutrientes que são essenciais para que essas células possam se reproduzir, tá certo? Então, os quimioterápicos que estão envolvidos na mucosite, basicamente, são 5-FU, que é o 5-fluoracil, metotrexato, busulfano e melfalano. Esses podem produzir a mucosite, né? Que é a inflamação da mucosa da cavidade oral. Vocês estão vendo aqui o que é mucosite, certo, gente? Vocês já apareceu algumas vezes, mas estou enfatizando. Isso é mucosite. É a perda do epitélio oral e fica aparente na boca, digamos, que muita gente chama de carne viva, que é o tecido conjuntivo, que é o tecido abaixo da mucosa oral. Então, esses quimioterápicos, só relembrando, metotrexato, 5-FU, que é o 5-fluoracil, busulfano, melfalano, estão envolvidos nessa questão da mucosite, que é a inflamação da mucosa oral. Outras repercussões que podem ter na cavidade oral são xerostomia, que é uma sensação de boca seca, hipossalivação, que é realmente diminuição da salivação, e também podem ter alterações no paladar. Todas elas também podem ter relação tanto com alteração na composição da saliva, que pode produzir essa sensação de boca seca, alterações no fluxo sanguíneo, que podem reduzir o fluxo salivar para a região da boca, e também essa desepitelização, digamos assim, essa perda do epitélio da mucosa oral, que pode fazer com que esse paciente também tenha danos nas papilas gustativas e digamos, perceba menos os alimentos na sua alimentação. Qual seria a consequência disso, gente? Digamos, imagine um paciente que está enfrentando o câncer, né? Ele já está tendo essa quimioterapia que, além de afetar as células do câncer, afetam diversas células do nosso corpo, inclusive células imunológicas e células da mucosa oral, certo? Então esse paciente já fica com a imunidade mais comprometida. E além do mais, essa mucosite, que é a inflamação da mucosa oral, faz com que esse paciente tenha dificuldade para se alimentar. Então esse paciente fica com a alimentação deficiente, tem uma perda nutricional, porque ele tem dor para se alimentar. Ele tem inflamação na mucosa oral, ele tem dor para engolir. Além do mais, esse paciente também pode ter xerostomia ou hipossalivação. O que é isso? Xerostomia ou hipossalivação é, como eu já falei para vocês, sensação de boca seca ou diminuição do fluxo salivar. Tudo isso envolve uma perda na lubrificação do bolo alimentar, que faz com que esse paciente tenha dificuldade para engolir,
Tudo isso faz com que também esse paciente tenha dificuldade na percepção dos alimentos, porque a saliva faz parte nessa sensação de percepção dos alimentos. Faz com que esse paciente também traumatize mais a sua boca, porque a saliva é um protetor mecânico da boca. Faz com que esse paciente também esteja mais suscetível às infecções oportunistas, como por exemplo infecções virais, bacterianas e fúngicas, porque a saliva também tem protetores imunológicos, por exemplo, imunoglobulinas do tipo A, e também tem substâncias antimicrobianas presentes na própria saliva, tá certo? Tudo isso está envolvido nesse processo que pode fazer com que esse paciente tenha mais infecções oportunistas, tenha perdas nutricionais e tenha dificuldades alimentares ou perda no prazer da alimentação, porque esse paciente também tem uma diminuição, né, na percepção e no sabor dos alimentos. E tudo isso pode fazer com que esse paciente abandone o tratamento contra o câncer ou também fique num estado tão debilitado nutricionalmente, né, e até com relação a, digamos, empolgação, né, a ânimo para enfrentar a doença por conta de todos esses efeitos colaterais, que a equipe médica pode querer suspender o tratamento por conta dessas deficiências nutricionais e até do estado geral do paciente, ou até o próprio paciente perca o ânimo para continuar esse tratamento. É aí que entra o dentista especialista em odontologia hospitalar, que pode minimizar esses danos, desses efeitos colaterais, e tratar se esses danos já tiverem acontecido. Além do mais, o dentista especialista em odontologia hospitalar, ele entra desde o início do tratamento contra o câncer. Como é que ele entra? Digamos, o paciente descobriu que tem câncer, passou pela consulta com o oncologista, vai iniciar o tratamento contra o câncer. Por que é necessário ele visitar o dentista especialista em odontologia hospitalar? Porque, gente, ele tem que iniciar um tratamento para que você adeque o meio bucal. Ou seja, se esse paciente tem cárie, ele tem que tratar. Se tem essa cárie chegou até o canal do dente, esse paciente tem que fazer tratamento de canal ou extrações dentárias. Se tem sisos para serem extraídos, tem que extrair. Se tem gengivite, doença periodontal, tártaro, tudo isso tem que ser removido. Se tem saburra lingual, inflamações, aparelho ortodôntico, tudo tem que ser removido antes do tratamento contra o câncer. Por quê? Porque ali são focos de bactérias, focos de infecção, e esse paciente que vai enfrentar o tratamento contra o câncer pode ter diminuição da sua imunidade, o que não pode ter nenhum foco de infecção que venha comprometer esse paciente sistemicamente, tá certo? Uma outra coisa, o dentista vai orientar com relação à higiene oral desse paciente, quais são os melhores produtos de higiene oral, e também vai fazer a monitorização desse paciente e sinalizar para a equipe médica que na cavidade oral e maxilofacial não tem nenhum foco de infecção e que aquele paciente está apto para iniciar o tratamento contra o câncer, tá certo? Durante o tratamento contra o câncer, o cirurgião dentista pode orientar. Então, por exemplo, principalmente com esses quimioterápicos que eu falei aqui para vocês. Metotrexato, busulfano, melfalano, 5-FU, que é o 5-fluoracil, esses podem produzir mucosite. Então, vou dar algumas dicas. Principalmente para o quimioterápico, que é bastante utilizado, que é o 5-fluoracil, ele tem um tempo de meia-vida curta. Então, qual vai ser a dica número 1? Para quem vai passar pelo ciclo de quimioterapia, você vai fazer crioterapia. Vai passar pelo ciclo de quimioterapia e vai fazer a crioterapia. Crio vem do gelo. Por que vai fazer crioterapia? Você vai chupar gelo ou chupar um picolé sabor limão, que é refrescante. Qual o objetivo disso? Uma crioterapia, você diminui o diâmetro, né, o calibre dos vasos sanguíneos que estão circulando na cavidade oral, né? Você faz uma vasoconstricção periférica, e isso faz com que o quimioterápico circule menos pela cavidade oral, ou seja, atinja menos o DNA ou iniba menos a reprodução das células da mucosa oral. E assim você vai minimizar a chance de mucosite nesse paciente. Então ele vai fazer crioterapia com gelo ou picolé, sabor de limão, ou que ele goste, né? 30 minutos antes da quimioterapia, durante a quimioterapia e 30 minutos depois. Então, diferencie bem, gente. Ele vai fazer quimioterapia, coadjuvante ele vai fazer crioterapia, crio do gelo, tá certo? Para minimizar os danos do quimioterápico na cavidade oral, porque ele vai diminuir a circulação na cavidade oral, circulação sanguínea, e assim circula menos quimioterápico durante aquela infusão do quimioterápico na cavidade oral, tá certo? Durante o tratamento contra o câncer, além dessas orientações, o cirurgião dentista vai observando se esse paciente está com uma boa higiene oral, se apareceram sinais de infecções oportunistas por conta da baixa imunidade e se apareceram lesões como a mucosite. Quando aparecem lesões como a mucosite, né, como essa mucosite está sendo causada por um impedimento, né, na reprodução de novas células e por indução da apoptose dessas células, você não vai tratar com agentes anti-inflamatórios, que muitas vezes
é o protocolo de muitos hospitais, como por exemplo, bochechos e gargarejos com elixir de dexametasona, ou utilizar cremes corticoides como o Micilon local. Você não vai, gente. Você tem que fazer uma biomodulação e fortalecer as células, né? Trazer nutrientes para aquelas células, melhorar a vascularização naquela região, para que você dê tudo que aquela região precise, né? Aquelas células daquela região precisem, para produzir novas células e cobrir aquela ferida, né? Aquela mucosite, aquele epitélio que foi desfeito. E como é que você faz isso? Utilizando o laser. O laser, gente, ele é o laser vermelho, né? De baixa potência. Ele pode ter o comprimento de onda entre 608 e 800 nanômetros. É um laser, tá certo? Ele tem uma cor vermelha. E esse laser ele tem potenciais biomoduladores, né? Ele vai energizar as células e vai fazer com que elas tenham uma resposta de reparo tecidual sem exacerbar a inflamação. Além do mais, gente, esse laser ele tem potenciais analgésicos, ou seja, ele diminui a dor desse paciente e faz com que esse paciente tenha mais ânimo para enfrentar esse tratamento e também se alimentar melhor, entre outras coisas. O paciente também, o cirurgião dentista também pode orientar esse paciente com relação a essa queixa de sensação de boca seca, né? Então ele pode estimular a salivação através de gomas de mascar sem açúcar, através de alimentos cítricos que fazem com que essa salivação aumente e também até salivas artificiais, mas que muitos pacientes não gostam porque sentem um pouco de náusea quando estão usando salivas artificiais. Outra alternativa pode ser irradiação com esse próprio laser que a gente trata da mucosite, a irradiação de algumas glândulas salivares, que vão estimular essas glândulas salivares a secretarem mais saliva dentro da cavidade oral, minimizando muitos efeitos colaterais que esses pacientes sentem, né? Que é de alteração de paladar, de xerostomia e de hipossalivação, tá certo? Então, basicamente, esses são os focos do tratamento durante o câncer, tá certo? Principalmente, gente, quem também faz radioterapia na região de cabeça e pescoço, quando faz radioterapia que pode atingir a glândula parótida, você tem uma perda de salivação, uma diminuição da salivação, porque ela é uma glândula salivar menor e produz grande parte da saliva que é necessária para a cavidade oral, tá certo? Existe um parâmetro de salivação em torno de 1,5 litro por dia, e essa salivação é dividida entre períodos, como por exemplo, a cada 5 minutos, a cada 1 hora, quanto de saliva tem que ser produzida na sua boca. E se esses parâmetros estiverem menores do que os normais, você está num quadro de hipossalivação e o seu cirurgião dentista pode tratar isso, tá certo? Esses exames a gente pode fazer em ambulatório, em consultório odontológico, utilizando saliva estimulada, ou seja, você estimula que esse paciente salive mais, ou saliva espontânea, né? A saliva produzida pelo paciente espontaneamente, tá certo? Então, basicamente, esses são os tratamentos durante. E após, gente, digamos, esse paciente terminou o tratamento contra o câncer, ele quer fazer aquela extração dentária, ele quer colocar aquele implante. Qual o tempo seguro após a quimioterapia? Após a quimioterapia, 30 dias após o fim do último ciclo da quimioterapia, você já está apto para fazer os tratamentos odontológicos que você, digamos, teria suspendido, tá certo? Quem fez radioterapia na região de cabeça e pescoço tem que esperar pelo menos 6 meses, tá certo? Para que você possa fazer algum tratamento em cavidade oral. Porque principalmente a radioterapia em cabeça e pescoço, ela pode diminuir a vascularização dentro de ossos. E isso pode fazer com que esse osso entre em necrose mais facilmente frente a algum trauma ou alguma infecção bacteriana, tá certo? Por isso que é bom esperar 6 meses se você fez radioterapia em região de cabeça e pescoço, tá certo, gente? Basicamente, eu vou focar nesses dois. Sobre os produtos de higiene oral. Você pode utilizar um enxaguante bucal sem álcool, né, para sua higiene oral, naturalmente. Escova macia ou extra macia. Vou deixar aqui como escolher os produtos de higiene oral ideais para o seu caso. Basicamente são os mesmos. Não tem muita alteração. Você só vai... O creme dental é com flúor, só que é um flúor em menor concentração. Então, digamos, cremes dentais infantis, eles podem ter menos concentração de flúor, em torno de 750 a 800 ppm. A gente chama de parte por milhão. Os cremes dentais convencionais têm entre 1.100 e 1.500 parte por milhão de concentração de flúor. Então, 1.100 seria uma concentração boa de flúor para você. E prefira cremes dentais sem lauril sulfato de sódio. O lauril sulfato de sódio ele pode irritar um pouquinho a mucosa oral, que já pode estar irritada pelos quimioterápicos, né? E também sem corantes. Prefira essas versões de creme dental, tá certo? Enxaguantes bucais, como os que contenham diclogonato de clorexidina 0,12%, devem ser utilizados? Não, gente. A não ser que esse paciente tenha um comprometimento sistêmico, alguma infecção oportunista, algum sinal de inflamação como gengivite, periodontite, e que o dentista decida prescrever por algum tempo, levando em consideração o custo-benefício. Mas, de maneira geral, não é necessário, tá certo? E no mais, basicamente seria essa dica que eu tenho para dar para vocês relacionados aos quimioterápicos, especificamente esse que eu falei para vocês. E qualquer dúvida, gente, deixa nos comentários.
E se eu lembrar de mais alguma coisa, eu também vou deixar aqui em forma de comentários. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou, deixa sua curtida nesse vídeo. Se inscreve no meu canal para que você não perca nenhum conteúdo. E se você que assistiu esse vídeo está passando por essa batalha, eu desejo para você muita força e muita saúde, certo? Até a próxima, gente. Um grande beijo no seu coração e que Deus abençoe todos vocês.